Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera. Vera, estamos aqui na expectativa de um pronunciamento do chanceler Mauro Vieira depois da reunião com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. A Isa Stassarini tem mais informações sobre esse assunto em Brasília. Oi, Isa. Oi, Débora. Pois é, esse anúncio, pode ocorrer a qualquer momento. Na verdade, declaração à imprensa, não vai ser uma coletiva de imprensa, porque não terão perguntas. Lembrando que essa fala do chanceler brasileiro Mauro Vieira ocorre depois de uma reunião, com o secretário de Estado americano Marco Rubio na Casa Branca em Washington. Reunião essa que durou 1 hora, 15 minutos foram de um bate-papo só entre os dois representantes, o ministro das Relações Exteriores e o secretário de Estado americano, e os outros 45 minutos com a participação das equipes, e aí envolveram diplomatas dos dois países. Eu ouvi de um embaixador do Itamaraty que a conversa foi muito boa. Essa pessoa me respondeu uma mensagem dizendo ótima conversa, mas não entrou em detalhes, sobre o que foi discutido, o que foi colocado à mesa. O encontro, a gente sabe, acontece em meio aos esforços do governo brasileiro para tentar derrubar o tarifaço de 40% imposto, pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. E outro tema sensível que o Brasil tenta reverter são as sanções aplicadas a autoridades brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal. A reunião também buscou preparar o terreno para um futuro encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, até porque aquele primeiro contato na Assembleia Geral da ONU no mês passado, ainda em setembro, se não me engano, ou iniciozinho de outubro, foi apenas um primeiro momento, Lula gostaria de sentar à mesa com Donald Trump numa conversa maior e num debate mais amplo. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tinha boas expectativas sobre a reunião. Ele destacou que Mauro Vieira estava otimista, que havia espaço para avançar no diálogo com os americanos. A ideia é separar temas políticos de questões econômicas e buscar uma relação mais estável entre Brasil e os Estados Unidos. Na área política, a estratégia é estreitar os laços com Marco Rubio, que foi o representante escolhido por Donald Trump para fazer essa interlocução com o Brasil. Já no campo econômico, o foco vai ser o diálogo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e essa missão vai ficar a cargo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Embora a gente ainda não conheça, Vera, o conteúdo da reunião, houve uma preparação bastante técnica por parte da chancelaria brasileira nessa tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington. E essa informação que a Isa nos traz de que a avaliação das fontes que ela ouviu, a avaliação de que foi um encontro muito bom, uma reunião muito boa, também mostra que talvez a influência de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tenha caído, tenha acabado, porque a Bela Megali trouxe informação aqui no Globo de que eles estiveram por lá ontem. O Eduardo Bolsonaro está nessa tentativa, Débora, de mostrar que não seria fácil para o Brasil, que o Marco Rubio seria ali duro e contrário aos interesses do governo Lula e que, portanto, não era uma notícia boa para o Brasil que ele que tivesse sido o escolhido para ir no abre-alas, ali na precursora das conversas, mas o fato é que as duas conversas preliminares entre os próprios presidentes foram boas, foram amistosas, que isso deve ditar o tom daqui para frente. É importante a gente saber como foi essa conversa, até porque é isso, eles vão estabelecer um cronograma para as negociações de agora em diante, um cronograma em que vão entrar outros negociadores para partes específicas do contencioso. Então, é importante que haja uma conversa do ministro da Fazenda
com o próprio secretário do Tesouro, porque aí a questão das tarifas pode ser abordada de uma maneira mais técnica, e é importante que todas essas conversas sejam preparatórias para conversa pessoal, né, e frente a frente entre os dois presidentes, que essa sim é que vai testar de que magnitude a tal química que houve entre os dois, se foi só uma coisa de momento de um e com a cara do outro, ou se realmente o Trump passou para um outro momento na relação com o Brasil, em que percebeu o quê? Que o Bolsonaro é carta fora do baralho, é página virada e que, portanto, ele precisa estar ali com algum canal, com algum contato com o governo de turno e com o presidente que está legitimamente no cargo, investido do cargo, que tem mais um ano inteiro pela frente de mandato e boas perspectivas eleitorais. Não tem uma vitória garantida, mas tem perspectivas razoáveis, segundo apontam as pesquisas. Então, tudo isso deve estar entrando no cálculo da Casa Branca. Você pensa que seria muito amadorismo e muito raso imaginar que um aparato do tamanho da Casa Branca, com o poderio que tem o governo dos Estados Unidos, fosse ditar a sua diplomacia única e exclusivamente, né, por duas pessoas ali jogando como, né, atiradores solitários, que são Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo até postou uma coisa aí ao final do encontro, né? Obviamente, o Itamaraty deve publicar uma nota genérica dizendo que a reunião foi maravilhosa, mas pelo que eu soube, saíram sem nada e de mãos abanando. Confere. Então, veja, não é uma fonte das mais credenciadas para a gente ouvir. Vamos esperar os dois governos, por meio dos seus porta-vozes oficiais, falarem a respeito. E aí a gente analisa com mais acuidade, né? Porque até aqui realmente a gente está com pouquíssima informação. O Eduardo Bolsonaro também postou, na verdade ele retuitou um outro post, falando nessa mesma linha, dizendo que não teve acordo e que o Rubio, segundo fontes, teria condicionado qualquer avanço comercial à revisão da opressão judicial no Brasil, mas também fonte aí, né, a conferir. Agora, de qualquer forma, Vera, essa reunião entre o Rubio e o Mauro Vieira é uma reunião preparatória para um possível encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump. Então, assim, qualquer acordo, qualquer medida não ia sair dessa reunião, que é uma reunião preparatória. Sairá de um encontro presencial entre o Lula e Trump, né? Muito possivelmente. Exatamente. Tudo isso é um balé diplomático, né? A gente sabe que as coisas em diplomacia, elas cumprem ritos muito lentos, muito específicos, cheios de rapapés. Então, é um primeiro encontro para desanuviar o ambiente, um ambiente que, sim, andou muito turvo, não vamos negar a realidade. A imposição dos 40% adicionais, né, quando a Isa Stachelini fala o tarifaço de 40%, a nossa tarifa é de 50%, mas é que tinha a tarifa básica de 10%, sobre a qual foi imposta uma sobretaxa de 40%. Então, é muita coisa, e a gente sabe que tudo isso veio num momento de muita tensão, muita animosidade do governo norte-americano em relação ao Brasil. Isso está superado? A gente não sabe. As primeiras indicações que a gente teve a partir das conversas rápidas de Trump e Lula foi de que o governo americano está reanalisando, está reavaliando o quadro e disposto a mudar, a recalcular a rota. Se isso vai acontecer ou não, se vai acontecer completamente, se vai haver apenas um recuo em alguns aspectos ali, alguns produtos, por exemplo, do tarifaço, ou uma ou outra sanção pontuais, é o que a gente vai saber na continuidade dessas conversas. Ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Agora, gente, justamente nesse momento delicado, né, de reaproximação entre Brasil e Estados Unidos, tem um complicador, que é essa escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, aqui na nossa área de influência geopolítica, né, aqui na nossa vizinhança. A situação escalou, o governo brasileiro ainda não se manifestou, mas o PT sim,
O André Pinheiro traz as informações para nós. Oi, André, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, para Débora, a Vera e também ao nosso ouvinte. O Partido dos Trabalhadores classificou como uma afronta à soberania as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Venezuela. Em nota, o partido chamou as falas de inaceitáveis e deploráveis. Trump revelou ter autorizado a CIA a conduzir ações secretas na Venezuela e afirmou que considera expandir as operações militares no Caribe para incluir ataques terrestres contra cartéis do país. No comunicado, o partido do presidente Lula afirmou que se trata de uma prática inadmissível, sem base legal e sem qualquer processo investigativo, classificando as ações como antidemocráticas. Desde agosto, os Estados Unidos enviam navios de guerra ao Caribe para operações de combate ao tráfico de drogas. Washington acusa o presidente Nicolás Maduro de liderar redes de narcotráfico. De acordo com o governo da Venezuela, pelo menos 5 embarcações foram bombardeadas desde então, resultando em 27 mortos, o que Caracas descreve como execuções extrajudiciais. O PT também condenou os ataques, alegando que defende o direito internacional e os princípios de não ingerência e da autodeterminação dos povos em qualquer parte do mundo. Carol. Obrigada, André. E segundo informações do Globo, gente, o governo está ainda buscando compreender o verdadeiro alcance desse plano aí do Trump para a Venezuela. Claro que é uma situação delicada, mas o Itamaraty está tentando entender até onde o Trump realmente pretende ir. Tem uma leitura no Itamaraty de que essa ofensiva fere o direito internacional, ameaça desestabilizar uma região marcada por crises. O governo teme, claro, que uma ação militar provoque efeitos diretos sobre a sua fronteira norte. Carol, desculpa te interromper, mas é que o chanceler Mauro Vieira está falando, a gente vai acompanhar a cadeia com a Globo News. Reunião aqui em Washington com o secretário de Estado, Marco Rubio, e em seguida com as equipes da Secretaria de Estado, com o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito profunda, muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado e também da Embaixada. A embaixadora Maria Luísa Viotti me acompanhava junto com os colegas do Ministério. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Fui, como mencionei, acompanhado nessa reunião pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, pelos embaixadores Maurício Lírio e Philip Goff, e por assessores do meu gabinete. Pelo lado americano, participaram, além do secretário Rubio e do USTR, Jameson Greer, o secretário de Defesa assistente, Michael Jensen, e os assessores do Departamento de Estado do USTR. Isso foi um início, foi um princípio auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros.
está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição de trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Ministro, os dois presidentes podem se encontrar na Malásia na próxima semana, ministro? Conversar sobre a data? Não sabemos, vai depender se coincidirem as datas, até pode ser, mas como eu disse, isso vai ser estudado e preparado, mas há um interesse de ambas as partes de que os presidentes se encontrem em breve. O chanceler Mauro Vieira, portanto, fez... Positivo. Criaram um diálogo, um canal de negociação. Rubio falou algo sobre eleições. O chanceler Mauro Vieira fez, então, uma declaração. Já estava previsto que não responderia às perguntas dos repórteres, mas essa é a nossa função principal, né, Vera? Respondeu ali algumas. Quando foi perguntado se o encontro entre Lula e Trump aconteceria na Malásia no próximo mês, não confirmou, mas disse que pode haver a possibilidade. Reafirmou que a conversa foi muito produtiva, confirmou também que foi uma reunião preparatória, o objetivo era tratar de aspectos práticos para retomar as negociações, fez questão de dizer mais de uma vez que a reunião foi produtiva e também disse ali no finalzinho que o encontro aconteceu em clima de descontração, com muita troca de ideias e disposição de ambos os lados. Então, querendo mostrar que as coisas estão caminhando como se esperava. Exato. A gente, meio sem saber, acabou apontando o que foi, de fato, o encontro preparatório para futuras reuniões. Eu achei importante ele dizer que ficou combinado que os dois, de agora em diante, têm um canal direto. Então, que o nosso chanceler e o chefe de Estado do governo americano têm um canal direto para, inclusive, marcar as reuniões entre os outros negociadores e chegar a uma pauta e chegar a uma data e um formato para um eventual encontro entre os dois presidentes. Então, o que de principal para mim fica disso é isso. O chanceler começou falando em um encontro amistoso e terminou falando em clima excelente de descontração. Tem aí uma diferença entre as duas coisas. Eu acho que pode ter começado ali mais frio, né, uma coisa mais protocolar, e aí foram realmente descontraindo ao longo da conversa, na qual, inclusive, depois entraram outros funcionários dos dois governos. Também me chamou a atenção o fato dele ter lançado mão da expressão boa química, né? Virou uma categoria diplomática, boa química agora. Ele repetiu, indo na esteira da boa química que houve entre os dois presidentes, foi uma conversa ótima, então boa química agora é condição para relacionamento diplomático entre nações, meninos. Agora, Vera, até que ponto essa situação na Venezuela pode ser uma pedra no sapato nessa boa química, hein? Veja que ele não mencionou o assunto. Acertadamente, o Mauro Vieira não mencionou esse assunto, porque não é interessante para o Brasil colocar esse assunto agora. É lógico que o Brasil é uma das principais nações do continente, é aquela que tem aí a intenção, tem também a capacidade, o potencial de ser a coordenadora dos interesses regionais, mas neste momento o que está em pauta é a reabertura das conversas bilaterais entre os países para interesses específicos do Brasil. Em diplomacia você tem que ser estratégico, não dá para colocar a ideologia sempre como um motor das suas ações, porque isso, principalmente para quem é o lado fraco da conversa, não resulta em boa coisa. Então, sim, o Brasil tem que zelar pela a liberdade dos países, o seu direito à autodeterminação, tudo isso é verdade.
tudo isso tem os seus canais adequados e o seu momento adequado. Agora a gente está num momento de distensionamento da relação entre Brasil e Estados Unidos, e é por isso que o PT escolheu um mau momento para soltar uma nota. Primeiro que o PT é um partido político, tem lá as suas opiniões, mas é inevitável que as opiniões emitidas pelo partido do presidente da República sejam lidas como opiniões partilhadas por integrantes do governo. Então, isso é ruim nesse momento. O PT deveria consultar, sim, o governo a respeito da conveniência de se manifestar nesse momento, porque justamente nós estamos abrindo uma negociação com os Estados Unidos que interessa ao Brasil, que interessa ao Lula, que interessa, inclusive, para desarmar a direita. Então, nem estrategicamente para o PT é interessante aparecer nesse momento opinando sobre uma questão sensível que cabe ao Itamaraty decidir como encaminhar e como tratar. Bom, esse encontro deve acontecer em breve entre Lula e Trump, não há uma data fechada, mas quando foi perguntado se poderia ocorrer na Malásia, não diz que não está confirmado, mas não diz que não. Mas até pela urgência, para os dois países, se formos pensar do ponto de vista prático, para os dois países seria muito interessante que esse encontro entre os presidentes já se desse nessa ocasião. O que vai acontecer na Malásia? A cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é um evento com as principais lideranças do bloco lá na região. E o presidente Lula e o presidente Trump estarão nessa cúpula. Sim, é uma possibilidade de que aconteça lá. Por enquanto, os dois estão com a ida confirmada, a ver se vão realmente. Vamos ter que esperar nos próximos dias por essa confirmação. A gente faz agora um intervalo, você fica com notícias da sua região, na sequência tem Repórter CBN, a gente volta com mais Viva Voz. Viva Voz de volta, Isa Staciarini também com mais informações sobre a disputa pela vaga no STF, Isa. Oi, Débora. Pois é, olha, um dos cotados, para ser indicado pelo presidente Lula ao Supremo, o senador Rodrigo Pacheco, disse que não se faz campanha para isso, mas também não se recusa. Uma estratégia bem parecida com a adotada pelo hoje ministro Flávio Dino, à época em que ele chegou a ser o favorito para assumir a vaga no Supremo. Pacheco disse ficar honrado com essa possibilidade, afirmou que essa é uma decisão do presidente Lula, mas que, se fosse convidado, não recusaria. Lembrando que ele é um dos favoritos pelo atual presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Inclusive, participou de uma reunião, na segunda-feira, junto de Alcolumbre, com o presidente do Supremo, Edson Fachin. Nos bastidores, o nome de Pacheco é visto como uma possibilidade de melhorar a relação do STF com o Congresso, já que Pacheco tem um bom trânsito junto aos parlamentares. Agora, o favorito mesmo do presidente Lula é o advogado-geral da União, Jorge Messias, pela proximidade, amizade, lealdade que ele tem com Lula. Inclusive, Pacheco comentou que Messias é um bom nome, que tem muita boa relação com ele e que o advogado-geral da União é bem preparado e só tem elogios a fazer tanto a Messias quanto ao ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que também chegou a ter o nome na roda. Lembrando que hoje Messias participou de um encontro de Lula com o bispo Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, que foi apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Inclusive, Messias é uma aposta no Supremo para que Lula também tenha uma figura evangélica no STF, já que no governo passado Bolsonaro indicou André Mendonça e falou à época que ele seria um ministro terrivelmente evangélico. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Quem participou dessa reunião, essas lideranças evangélicas, parece que saíram com a sensação de que Messias já foi o escolhido. Tem até um nome, o Messias ali. Mas é ruim, É ruim que a questão evangélica passe a ser uma condicionante para alguém ir para o Supremo Tribunal Federal, porque o que tem
de haver notório saber jurídico e, enfim, o Bolsonaro usou esse critério, explicitou esse critério, e lá atrás, quando foi nomeado também o ministro Antônio Menezes Direito, que faleceu com pouco tempo de Supremo, o fato dele ser católico também foi aventado na época como uma das circunstâncias que levaram à sua escolha. O Estado é laico e o direito tem de ser mais laico ainda, tem que ser a parte do Estado talvez mais laica, porque tem de se ater à aplicação das leis. Mas sim, esse critério está posto, está colocado em artigos de jornais, inclusive, tem vários cientistas políticos abordando a questão da sucessão do ministro Barroso a partir dessa perspectiva religiosa, e sim, isso vai ser levado em conta pelo presidente, vai ser colocado na mesa por aqueles que defendem a escolha do Messias. Eu acho que não está totalmente decidido, eu acho que ele é favorito, sim, mas vejam que o Davi Alcolumbre está em campo e ele está ajudando o governo. A gente vai ver um outro assunto do dia importante que tem a ver com isso também, e a gente vai tratar dessas questões com o Thiago Bronzato logo mais. Então está tudo junto e misturado. Eu acho que a partida não está concluída, o jogo não está jogado. Agora, a gente tem um certo clima tenso ali nos bastidores do Supremo, né, em relação ao ministro Luiz Fux. A Mônica Bergamo, colunista da Folha, inclusive hoje trouxe uma informação de bastidor de que os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um diálogo ríspido ali, duro, nessa semana numa das salas do Supremo, e que o Gilmar, inclusive, disse para o Fux que ele é uma figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas, superar a Lava Jato. O Gilmar estava irritado porque o Fux pediu vista num processo ali que envolve Sérgio Moro, numa denúncia de calúnia contra o próprio ministro Gilmar Mendes. O placar da primeira turma já estava 4-0 contra o Moro, mas o Fux pediu vista e o Gilmar não gostou. Rolou um entreveiro ali, né? Eles já têm uma relação muito ruim, Carol, que vem ali da época em que os dois estavam no TSE, foi construída uma saída para aquele julgamento da chapa Dilma-Temer, e que o Fux teria combinado uma coisa e depois mudou de ideia na última hora, dizendo que não ia poder mais caminhar no calçadão de Copacabana se fizesse diferente. Enfim, teve uma rusga nessa época que levou a que os dois nunca mais tivessem uma relação boa. Inclusive, quando o Fux foi presidente do Supremo, mais recentemente, tentou de todas as formas se aproximar do ministro Gilmar. Eles até conseguiram uma convivência ali republicana, mas sempre tensa nos bastidores. E agora, depois do julgamento do Bolsonaro, acho que esgarçou de vez. O Gilmar esteve lá no final daquele julgamento, na primeira turma. Ele não é integrante da primeira turma e é o decano do Supremo. Foi lá prestar apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Foi uma coisa bem ostensiva, embora ele não tenha falado nada. A presença dele lá tinha todo um simbolismo. E agora essa troca de farpas nesse momento. Fazia tempo que o Supremo não tinha uma treta forte dessas. Uma das últimas foi entre o próprio Gilmar e o ministro Barroso. Os dois, esses aí, parecem ter superado, trocaram palavras amáveis na despedida do ministro Barroso, mas com o Fux esse clima sempre continuou meio ruim. Muito bem, a gente faz mais um intervalo e na volta tem Thiago Bronzato para comentar tudo que está rolando em Brasília. Viva a Voz está de volta e está com a gente na linha para comentar os acontecimentos do dia. O Thiago Bronzato, ele é diretor da sucursal de Brasília do jornal o Globo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. E aí, Vera, consegui aproveitar seu aniversário ontem? Menino, foi anteontem e ainda não acabou, mas está indo. Acho que até o fim da semana acaba. Vera é inimiga do fim. Você tá igual Brasília, né? Uma festa permanente, Vera. Não acaba nunca. A gente descobre quem matou Odete Reutemann, mas não acaba meu aniversário. E falando nisso, quem matou Odete Reutemann, aqui em Brasília tem duas dúvidas, né? São dois bolões, né? Quem matou Odete Reutemann
e quem que o Lula vai escolher para a próxima vaga do Supremo. Você fala de... Essa você vai contar para a gente daqui a pouco. Mas eu queria começar te ouvindo sobre essa conversa entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, porque havia uma grande expectativa para ela. Havia também até uma torcida por parte da direita bolsonarista para que as coisas não dessem em nada, mas as primeiras declarações ali do chanceler foram de que se tratou de uma conversa amistosa, depois ele até falou em clima descontraído, mas ainda sem um cronograma muito definido. Bronzato, o que vocês apuraram por aí? O clima ainda é de otimismo? Como é que foi esse primeiro teste? Chamou muita atenção ali na fala do chanceler Mauro Vieira alguns pontos que ele destacou, né? E ele fez questão de deixar claro alguns pontos, né? Primeiro, ele enfatizou muito a necessidade de normalizar as relações bilaterais, né? Porque realmente vem vindo numa carga muito instável, né? Gerando uma instabilidade, uma incerteza em relação a diversos setores da economia, né, que foram alvos aí do tarifaço, né? Ele deixou muito claro que o propósito do governo brasileiro é a reversão das medidas impostas pelo presidente americano Donald Trump, e ele também falou, sem detalhar muito, sem dar um cronograma muito certo, que o processo de negociação começará nos próximos dias, né? Ele falou que foi estipulada uma agenda de reuniões para monitorar o avanço dessas negociações e até estabeleceu o prazo, mas ele próprio não falou sobre prazo, né? E quando ele foi questionado ali pelos jornalistas, naquele tumulto todo, no final da fala dele, sobre quando seria o encontro do Lula e Trump, ele também tangenciou, falou que não dava nada certo, que eles iam escolher o melhor local, né? Mas ele qualificou e disse que foi um encontro muito produtivo e para troca de ideias muito clara e objetiva, né? O que a gente apurou ali com alguns integrantes da comitiva foi que o bom sinal foi que eles falaram apenas sobre comércio e que o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi mencionado na reunião. Isso é importante dizer porque quando o Trump estabeleceu o tarifaço, o ex-presidente Bolsonaro foi utilizado ali como uma das justificativas, né? E o governo brasileiro vinha deixando claro que ele não poderia negociar em nome do Supremo Tribunal Federal, porque o Poder Judiciário no Brasil é independente, então não cabia ao governo brasileiro negociar os termos de uma possível absolvição, como sugeriu Donald Trump. Então, as primeiras informações que colhemos aqui, elas são nesse sentido, de que o foco foi muito direcionado para o comércio e que não mencionaram a questão do Jair Bolsonaro, que foi visto como um sinal positivo aí pelo governo brasileiro. Sim. Bronzato, conta aí pra gente, como é que tá o bolão Pacheco e Jorge Messias? Olha, isso aí tá uma bolsa de aposta que oscila a cada hora, viu? É claro que uma hora o Messias está em cima, outra o Pacheco está em cima, enfim, mas brincadeiras à parte aí, o Messias, de fato, ele é cotado como favorito aí, né, no Palácio do Planalto. E hoje, o presidente Lula postou uma foto de um encontro que teve ali com o Messias, o bispo Samuel Ferreira e o deputado Cezinha Madureira, que são ambos da Assembleia de Deus de Madureira, numa reunião que eles tiveram ali, até o presidente mostrou uma cena dele orando junto com o parlamentar e com o bispo, né? E falando com as pessoas que participaram dessa reunião, o presidente Lula não deixou muito claro, né, se ele vai de fato escolher o Messias. Mas ele reconheceu que o Messias tem ganhado influência no público evangélico, né? Um levantamento feito pelo jornal o Globo mostrou hoje que dos 91 deputados, né, que se autodeclaram protestantes no Congresso, eles 28 apoiam uma eventual indicação do Messias ao Supremo Tribunal Federal, né? 43 não responderam o questionamento, mas já dá uma amostra ali de que não tem tanta resistência assim como esperado ao nome do Messias. Então ele de fato hoje é apontado como o preferido. E como é que tá o bolão Quem Matou Odete Roitman?
Esse aí tá mais misterioso. Esse tá mais complicado. Assim, né? Mas acho que é importante dizer também que nessa corrida aí pela vaga do Supremo, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não está totalmente descartado, né? Hoje lá ele participou de uma sessão para falar sobre Código Civil no Congresso, né? Ele até brincou ali, falou que, enfim, que ele não poderia responder pelo presidente, mas que ele não recebeu nenhuma ligação ainda do presidente, né? Mas você sabe que entre os senadores está tendo um bolão informal também sobre o nome do Pacheco, né? E um deles me contou que chegou a perguntar ali pro Davi qual era a chance do Pacheco ser indicado de 0 a 10. Aí o Alcolumbre brincou, se depender do meu coração é 10. Então, acho que exatamente, porque os dois são muito próximos, né? No próprio gabinete do Alcolumbre lá no Senado, antes de ele voltar para a presidência, chamava atenção que ele tinha uma foto dele com o Pacheco, assim, abraçado bem no meio, assim, de uma mesa, para deixar claro para todo mundo que visitava o gabinete que eles são, de fato, muito próximos. Então, se depender do Alcolumbre, o Messias é favorito, mas ainda não está selado o destino dele ali para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, Bronzato, e como é que ficam as relações do governo com o Congresso, mais especificamente com o Alcolumbre, sobretudo se o Pacheco não for indicado para o Supremo, né? O Alcolumbre hoje mesmo segurou a votação do licenciamento ambiental para evitar uma nova derrota para o governo. E na Câmara, o presidente Hugo Mota falou para Miriam Leitão em atualizar as relações com o governo. O que isso significa? Pois é, o presidente Lula sabe que o momento não é muito favorável para ele no Congresso, né? Então ele também está fazendo esse cálculo político para indicar ali o nome do Messias, né? Se de fato for o escolhido do presidente, que é o aliado mais próximo. E entra nessa conta também esse momento de discussão da relação do presidente com o Congresso, né? Numa viagem que o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez com Lula, ele teve ali um momento que ele falou sobre o clima da Câmara, falou que os parlamentares estão muito irritados, né, com o governo, especialmente porque as emendas estão represadas, né? Os prefeitos estão ligando para os parlamentares, cobrando ali a destinação das emendas, e o Planalto não está conseguindo dar fluxo, acelerar o fluxo e se comprometer com o calendário de liberação desses recursos para os redutos eleitorais dos parlamentares, né? Isso está gerando um clima de estabilidade e, segundo os interlocutores do presidente da Câmara, o Lula prometeu que vai dar um jeito de resolver essa questão. É claro que isso passa por uma série de negociações e tal. E no Senado, hoje o Lula deu uma amostra de que ele depende muito do presidente Davi Alcolumbre, né? Porque antevendo uma nova derrota ali vexatória no Congresso, no licenciamento ambiental, ele pediu para adiar a votação. Então, o Alcolumbre entrou em campo de novo e deu mais uma colher de chá para o governo e adiou ali a votação dos 63 vetos do presidente, a lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, né? É isso, Thiago Bronzato com a gente aqui, dando uma explicada em todos os temas que, de alguma maneira, estão juntos, misturados e combinados. Thiago, já fica o convite para você voltar nas próximas semanas. Muito boa conversa. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Até, boa noite. E ainda sobre essa história aí do projeto do licenciamento, né, que o Bronzato estava comentando, a Ana Carolina Tomé tem informações justamente sobre isso. E essa manobra é do presidente Davi Alcolumbre de adiar essa votação, né, Ana? Boa noite para você de novo. É isso mesmo, Carol. Boa noite para você. Diante de uma possível derrota no Congresso, o governo ganhou fôlego nas negociações sobre os vetos ao PL do licenciamento e conseguiu adiar a sessão, que estava marcada para esta quinta-feira. O governo não conseguiu chegar a um acordo e temia sofrer uma derrota com a derrubada dos mais de 60 vetos ao projeto a menos de um mês aí da COP30. Diante disso, às vésperas da sessão, o presidente Lula editou um decreto que regulamenta a chamada licença
ambiental especial que foi proposta por Davi Alcolumbre no projeto. Ela garante, Carol, a priorização na liberação de licenciamento de obras consideradas estratégicas. O governo tinha vetado esse ponto do texto, mas enviado uma medida provisória garantindo que ela poderia ser usada. Agora edita o decreto regulamentando a nova licença e determinando o prazo máximo de 1 ano para análise. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, está otimista em fechar um acordo com a bancada ruralista para impedir a derrubada e garantir a aprovação da MP e outros projetos enviados pelo governo. Porque eu acho que teremos um acordo, inclusive, com a própria bancada ruralista, com a FPA, que é a maior interessada na derrubada dos vetos, e ver quais os vetos é possível serem mantidos, quais os vetos são equacionados, seja pela medida provisória, seja pelo PL. Fica caminho mais pavimentado para o eventual acordo. E alguns temas que eu considero que são incompatíveis, são antagônicos para o acordo, aí vamos à apreciação e vamos ao voto. A maioria dos parlamentares, em especial os ligados ao agronegócio, pressionam para derrubar o veto à licença ambiental por adesão e compromisso, que prevê licenciamento com base apenas numa autodeclaração. Carol. Obrigada, Ana. Como bem disse a Débora mais cedo, Vera, deve ser uma questão de tempo, né? Porque a gente sabe que a pressão da bancada ruralista é muito forte. Questão de tempo, o governo não quer ficar com uma derrota agora, nesse momento, quando ele vinha acumulando vitórias. Aí já teve a derrota da MP que caducou. Tudo nessas coisas tem simbologias e tem ondas, né? Então o governo não queria essa derrota agora, inclusive antes dos encontros com o Trump, antes da votação do próprio imposto de renda no Senado. Então a ideia é segurar, pelo menos até esses 2 acontecimentos, na expectativa de que aí sim tenha uma mudança de maré maior e que o Congresso passe a entender que o governo está numa boa fase, que talvez valha a pena negociar alguma coisa nesses vetos. Então, o governo quer ganhar tempo para contar com uma melhora dos ventos a seu favor, que sensibilize o Congresso de alguma maneira. Vamos ver quanto tempo vai dar para segurar. Muitos vetos têm prazo, então tem uma discussão aí de quanto tempo é possível sentar em cima disso, mas a gente sabe que o Alcolumbre é bom de segurar as coisas quando ele quer. Lá atrás, na indicação do André Mendonça, ele segurou por meses e meses, e no dia que ele queria ser presidente do Senado pela primeira vez, ele se sentou na cadeira lá da presidência, não levantava por nada desse mundo, sob protesto dos senadores, não foi nem ao banheiro, passou um dia inteiro sentado na cadeira, então quando ele quer segurar, ele é bom de segurar. Vamos ver o quanto que ele vai tentar condicionar essa ajuda que ele está dando ao governo a essa questão da indicação para o Supremo. As coisas estão todas imbricadas ali. Vera, muitíssimo obrigada. Amanhã, sexta-feira, além do último capítulo de Vale Tudo, que nós vamos saber quem matou Odete Roitman, tem o resumo da semana aqui no Viva Voz. Até. É isso. Até lá, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.